Chegamos finalmente ao último dia da nossa novena, ao último tema da nossa reflexão, que é justamente são as últimas construções de São Vicente, ele que foi usado por Deus para tantas construções, tantas criatividades, tantas inspirações, e nós encontramos em São Vicente aqui uma abertura constante de Deus poder aqui direcionar tudo quanto é coisa que pudesse, que Deus pudesse dar a ele de inspiração. Nós já tivemos a oportunidade de ver São Vicente aqui com muitas obras já na sua idade, né, um pouquinho mais avançada. São Vicente, que ele morreu com 79 anos, foi um homem incansável. Com 70 anos estava trabalhando muito, e muito mesmo, pela obra de caridade, pela obra de purificação, enfim. E quando foi em 1653, São Vicente aqui estava com 72 anos, São Vicente ele constrói mais uma grande obra, mais um empreendimento. São Vicente ele recebeu uma doação anônima de 100 mil libras, e nessa doação ele, então, conversando com Santa Luísa de Marillac, se inspirando com Santa Luísa de Marillac, São Vicente conseguiu colocar em atividade um sonho que os dois tinham. Nós já tivemos a oportunidade de acompanhar aqui ao longo da novena São Vicente, que foi ali um fundador de um grupo chamado Damas da Caridade, com as quais ele se reunia, dava formação e promovia a caridade. Eram mulheres leigas que tinham ali um compromisso de caridade. Nós pudemos ouvir a fundação das Filhas da Caridade, a Companhia das Filhas da Caridade, um instituto, uma instituição de religiosas, embora São Vicente não quisesse propriamente construir um instituto religioso, quer dizer, uma congregação religiosa, mas sim um instituto religioso de votos temporários e renováveis. As Filhas da Caridade, empenhadas intensamente em promover ali as obras que São Vicente tinha inspiração. A Companhia dos Padres da Missão, padres dedicados exclusivamente para a missão de lugares mais pobres. Nós vimos São Vicente que construiu e inspirou a formação de tantos seminários, a construção de um orfanato, a Casa dos Bons Meninos, a Casa das Crianças, a Obra das Crianças Abandonadas. O Colégio dos Bons Meninos era o local onde os padres haviam se instalado inicialmente. Muitas obras, muitas construções, e faltava um sonho ainda. São Vicente já tinha um local para os padres, já tinha um convento, já possuía um orfanato que dedicava à educação de meninos até 12 anos e de meninas até 15 anos, mas não possuía ainda nenhum local para acolher os idosos. E em 1653, com 72 anos, quando ele ganha essa doação de 100 mil libras, finalmente ele consegue construir, junto com Santa Luísa de Marillac, a obra que eles tinham. É interessante que São Vicente ele não queria só um local para acolher os idosos, porque lugar para acolher idosos já existia. O governo já tinha local para acolher os idosos. Ele queria um local onde os idosos fossem acolhidos e se sentissem úteis. Ele tinha uma preocupação de não só dar ali quarto, comida e um pouquinho de saúde para os idosos, não. Ele queria que os idosos pudessem trabalhar, cada um à medida das suas capacidades. E ali promovia oficinas, um ambiente em que não fosse ali, digamos, um local para o idoso definhar, mas um local que ele pudesse ser útil
para ele e para a instituição. É interessante notarmos que em São Vicente nós não encontramos nele um assistencialismo. Isso é interessante, não sei se a comunidade consegue compreender o que eu vou dizer nesse momento, mas o que São Vicente promove não é o assistencialismo, ele promove o Ih, agora faltou a palavra. É uma colaboração. Esqueci a palavra. Fugiu a palavra agora. Enfim. Qual é o sentido? O sentido é de que cada pessoa que recebia aquela colaboração de São Vicente, primeiramente, quem recebesse de maneira gratuita, ou seja, sem fazer nenhum esforço, era quem realmente fosse incapaz de alcançar aquele bem. E qualquer outra pessoa que alcançasse algum bem, algum benefício, alcançaria por certo mérito. De alguma maneira a pessoa deveria trabalhar por aquilo, né? Deveria fazer algum tipo de atividade para aquilo. Como assim? Os idosos que estavam ali naquela casa, naquele asilo, deveriam ser os próprios cuidadores da casa. E se fosse o caso, os mais saudáveis cuidariam dos mais enfermos. E dessa forma, se tinha ali em São Vicente uma preocupação e uma atenção em fazer ali um bem que não fosse, né, simplesmente assim, dar alguma coisa. Porque de fato, se a gente nota isso, toda pessoa que recebe uma doação por doação, assim, porque precisa ganhar uma doação, quando ela se acostuma com aquilo ali, ela, assim, não tem mais, assim, tanto compromisso e esforço de correr atrás dos seus bens, dos seus itens por conta própria. Acaba que se entrega um certo costume de simplesmente, puramente receber. E São Vicente não. Ele é realmente preocupado aqui em colaborar para que a pessoa procure por conta própria. Então, estou tentando procurar aqui a palavra, mas, enfim, não vou lembrar agora. Depois fica a falta aí, né, de repente amanhã eu lembro e estava até anotado aqui, mas enfim, o papelzinho caiu do livro. Meus irmãos, São Vicente ele nos ensina demais. E assim, nessa casa que ele constrói a partir desse dinheiro, de primeira mão, ele já acolhe uma quantia de 40 idosos, 20 homens e 20 mulheres. O asilo também, mais uma vez, tem um nome curioso, assim como o orfanato é obra das crianças abandonadas. O asilo se chama Nome de Jesus. Não é Jesus, não é Yeshua. Qual o nome do asilo? Qual é o nome da casa de acolhida? É Nome de Jesus. Não sei se na França ou no francês tem algum sentido essa palavra, né? Para a gente é um pouquinho estranho, mas esse era um nome de coisa. E uma outra diferença que havia entre o asilo que ele fundara e os outros locais de acolhida é que os asilos, os outros locais de acolhida, de modo geral, eles acolhiam os mendigos, puramente os mendigos. E São Vicente estava disposto a acolher não só os mendigos, mas também pessoas de boa condição que poderiam, quem sabe, ali, né, ensinar, instruir as outras pessoas que recebem. Nessa obra que São Vicente promove, ele ainda não está totalmente satisfeito. Qual é a causa de tristeza de São Vicente? É justamente a impossibilidade de receber mais pessoas. O fato de não poder receber muito mais do que ele queria, para São Vicente é um incômodo, é até mesmo uma tristeza. E distributismo, lembrei a palavra, né? Não é um assistencialismo, mas é o distributismo. É uma palavra que dá um pouco mais de responsabilidade na doação. Não é só receber uma doação,
Eu recebo algo, mas eu não quero estar nessa condição que estou. Eu não quero ficar aqui recebendo a vida inteira. Eu quero receber, mas eu quero sair da condição de pobreza e de miséria. Qual a razão de São Vicente estar tão empenhado em fazer um asilo nesse tempo aqui na França? Volta ao tema de 2 dias atrás, Guerra dos 30 anos. Gente, a França vivia no século XVII uma tensão política horrível, assim, tanto que no final do século XVII vem o início da Revolução Francesa. Quem estudou um pouquinho de história da Europa, da França, talvez se lembre um pouquinho da Revolução Francesa, aquela confusão, tanta gente que morreu guilhotinada naquele período. Isso é fruto de uma inconsistência política, justamente de uma instabilidade política. E que instabilidade política que é causada por uma instabilidade social. De quê? De uma guerra. De uma guerra que causa o quê? Fome. Uma guerra que causa falta de segurança. Falta comida, falta dinheiro, falta emprego, não tinha tanto emprego aqui, né? Tinha mais, na verdade, trabalhos caseiros, domésticos. Falta o que ter, assim, para direcionar a sua vida. E São Vicente é um grande articulador e promotor aqui do bem. Dentre esses bens, acolhia idosos que não tinham mais onde ficar ou quem cuidasse deles. Está aí uma obra que São Vicente leva, pelo menos até o final da sua vida, com grande gosto e pesar por não poder acompanhar não poder acolher tantas pessoas quanto ele gostaria. A outra obra que a gente cita nesse dia de hoje, como final de São Vicente, no finalzinho da sua vida, o asilo ele constrói com 72 anos, morre com 79, né, já bem no finalzinho da sua vida. Outra obra que tem tudo a ver com esse contexto político, histórico, que a gente citou agora aqui, é o Hospital Geral. O Hospital Geral é uma construção muito característica desse período histórico. Na verdade, os reinos faziam os hospitais gerais, que eram os lugares onde reunia todo tipo de gente ali, de todo tipo de enfermidade. Sabemos que as condições médicas eram muito precárias e também tinha uma certa função, o Hospital Geral, de tirar as pessoas rejeitadas da sociedade. O hospital reunia tudo: doente, mendigo e os ditos loucos. Reunia tudo no Hospital Geral. Ia tudo para lá. E queriam fazer um hospital geral em Paris. Quem é que se mete nessa história? São Vicente de Paulo. Sempre articulando ali, dentre os poderosos do reino, para fazer que a caridade pudesse ser exercida de maneira plena. Interessante que havia aqui uma instituição católica que era a Companhia do Santo Sacramento, que estava mais à frente desse hospital do que as companhias de São Vicente. Interessante. E São Vicente, porque aquela Companhia do Santo Sacramento estava à frente, ele preferiu não se envolver muito na história do hospital. Ele preferiu, assim, estar acompanhando, mas não assumindo. Por quê? Porque essa companhia, mesmo que tivesse o nome católico, essa companhia possuía um costume de ser secreta, muita coisa sigilosa. E ele falava que as coisas de Deus não são sigilosas, as coisas de Deus são para serem bem expostas, sem medo. As regras são para serem expostas. Bom, está aqui nascendo nesse período, não vou dizer que essa instituição está ligada a isso que eu vou dizer agora, mas está nascendo nesse período aqui justamente a maçonaria, que muito confrontou a igreja, que muito ameaçou a igreja, e que tem uma das características principais da maçonaria, é justamente o sigilo, um segredo que poucos
tenta, assim, o que se sabe sempre da maçonaria é alcançado não de maneira direta, mas é porque a gente fica sabendo pelas beiradas, sabe, por fontes indiretas. Enfim, mas não é sobre maçonaria aqui que a gente deve falar. Estamos a falar da postura de São Vicente. Por ele perceber que naquela companhia parecia não haver uma boa índole, uma boa intenção, ele que era tão preocupado com a caridade, preferiu o quê? Estar um pouquinho à distância. Mas não deixou de interferir. O que ele tentou garantir no Hospital Geral? Primeiro, que ele não fosse um jeito de exclusão dos mendigos. Por quê? Havia ali o interesse da corte da França, uma corte francesa em Paris, de tirar tirar de Paris todos os mendigos. E eles baixaram um decreto, queriam baixar um decreto, não chegaram a baixar. Um decreto de que não poderia haver moradores de rua em Paris. Ou seja, se alguém tivesse desabrigado, teria que ser colocado para fora. E que o Hospital Geral só acolheria as pessoas de Paris. De uma maneira assim muito clara, o que o rei estava fazendo era simplesmente expulsar da capital os pobres, os mendigos, e deixar que eles morressem, que eles se cuidassem, que eles lutassem pela vida longe da vista do rei, longe da vista ali dos que tinham ali o poder naquela ocasião. E São Vicente lutou para que esse decreto não viesse a ser editado. São Vicente lutou para que isso não fosse colocado ali em prática. O Hospital Geral ele foi fundado e São Vicente criou sim ali, né, bastante intervenções nesse hospital, ação. Não faltaram ali na construção, na ação do Hospital Geral. Não faltaram as presenças dos institutos, da Companhia das Filhas da Caridade, da Congregação dos Padres da Missão, que já vinham ali se empenhando nessa obra, que já vinham ali se empenhando nesse cuidado dos enfermos, desse cuidado aqui, né, que nós temos. Uma nota final que nós precisamos apresentar aqui da vida de São Vicente, já que a gente está falando de saúde, está falando aqui de enfermidade, e eu falei tanto dos trabalhos incansáveis de São Vicente, é repetir uma informação que eu dei no ano passado, quando nós falávamos puramente da história de São Vicente, que foi uma certa enfermidade que acompanhou São Vicente por todo o seu apostolado. Conta-se que São Vicente tinha uma febre muito estranha, né? A gente sabe hoje que febre é sinal de infecção, mas São Vicente vira e mexe estava ali acometido por uma febre, acometido por uma enfermidade e uma certa indisposição para fazer. Quando eu falo uma certa indisposição, não estou dizendo que São Vicente deixava de trabalhar, pelo contrário. Nós vimos o quanto que ele trabalhou até o final da sua vida. Só realmente no finalzinho, nos últimos tempos da sua vida, que ele ficou ali mais acamado, mais doente e não pôde assim fazer grandes obras fora. Mas conta-se que um dos sintomas que ele tinha ali, que deixava ele prostrado na cama, no iniciozinho da sua vida missionária apostólica na caridade, houve uma cura a São Vicente atribuída a um outro sacerdote que diz a história que ofereceu a sua vida por São Vicente. Um padre que via o bem que São Vicente fazia à igreja, estando ali na sua enfermidade, pediu a Deus que pudesse sacrificar a vida dele, ou seja, levá-lo embora, para que São Vicente tivesse saúde, vigor, para poder fazer a sua obra de caridade. Ao que se conta, após a morte desse padre, São Vicente nunca mais ficou caído, prostrado
ali, né, na sua enfermidade, e pôde viver, né, ali até os 79 anos, vivendo uma febre. Era um tipo de febre que chegava a causar delírio em São Vicente. O episódio aqui ocorre em 1658, né? Temos aqui, né, poucos anos, não, 44, né? 1644, perdão. Né, temos aqui 16 anos antes da morte de São Vicente, pelo menos que ele foi protegido pela proteção desse homem. Enfim, está aí o grande São Vicente de Paulo. Pelo visto, pouca coisa derrubava ele, pouca coisa abalava ele. No ano da sua morte, um pouquinho antes dele, ele teve uma perda que ele sofreu muito com ela, que foi a morte da sua companheira de missão, Santa Luísa de Marilac. Essa sim, morreu no dia 15 de março do mesmo ano que ele morreu. Ele morreu no dia 27 de setembro, por isso que a gente celebra ele no dia de amanhã. E ele foi a morte, né, que ele teve, e que de fato, né, tirou de São Vicente assim um pouquinho mais do ânimo, mas já no finalzinho da sua vida. Sobre Santa Luísa de Marilac, São Vicente chega a escrever: São Vicente, perdão, quando iria já quando estava se dividindo da Santa Luísa de Marilac, chega a dizer para ela: a senhora vai na frente, logo irei ao teu encontro no céu. Depois desse elogio, testemunha São Vicente: estava há pouco pensando diante de Deus e dizia: Senhor, quereis que falemos da nossa servidora, a Santa Luísa? Pois a obra de suas mãos... E me perguntava: que foi que viste nesses 38 anos que a conheces? Que foi que viste nela? Ocorre-me algum pequeno zunido de imperfeição, mas os pecados mortais, jamais. Não lembro. Santa Luísa era uma alma pura em todas as coisas, pura em sua juventude, em seu casamento e em sua viuvez. Coragem, tendes no céu, diz ele às irmãs, uma mãe que tem muitos créditos. E assim, São Vicente também se despede das suas irmãs e vai ao encontro do Senhor e Santa Luísa e Santa Luísa de Marilac. Bom, meus irmãos, tenho a esperança de que tenha sido, para aqueles que acompanharam a novena, uma possibilidade de conhecer e se apaixonar por São Vicente de Paulo. Amanhã nós vamos celebrar o dia dele. Amanhã faremos uma missa festiva, de manhã e de noite, cultuando o nosso santo padroeiro. Ele deve nos inspirar. Se São Vicente foi um santo tão extraordinário, em tantas obras que fez, na caridade, na formação do clero, na inspiração de novos movimentos, novas pastorais, novas atividades, organizado, ele arrecadava dinheiro com facilidade, era honesto, reconhecido, fez outros santos, diretor espiritual de muitos religiosos, de outros santos. Penso que ele tenha muito a nos ensinar. E não pode ser para a gente uma simples referência de dizer: nossa, que legal saber isso tudo de São Vicente de Paulo. O meu desejo é que todos nós, paroquianos dele, possamos desejar imitar as suas virtudes. Rogar a ele: São Vicente de Paulo, me ajude a conseguir essa virtude. Me ajude, São Vicente de Paulo, a conseguir essa santidade, a alcançar esse nível espiritual. E que assim ele possa ser uma vez mais conhecido e amado por nós, possa derramar mais graças aqui. No ano passado eu contei muitos milagres que São Vicente já fez ao longo da história, ao longo do tempo.
quem sabe não possamos ser uma comunidade. Por amarmos tanto a Ele, temos fé na santidade dEle, quem sabe no nosso meio não possamos testemunhar verdadeiros milagres. A relíquia de São Vicente fica exposta aqui no oratório, hoje está exposta diante da sua imagem. Quem sabe também não pode ser um meio de nós implorarmos a São Vicente graças do céu, milagres de Deus, para que a virtude dele possa ser mais reconhecida e assim nós não só testemunhamos, ele fez caridade. Sim, ele fez caridade, mas a caridade que ele fez foi impelida por um profundo amor a Deus e um profundo desejo de que as almas sejam salvas, de que as almas alcancem o céu. Que São Vicente de Paulo nos ajude nessa empreitada. Assim seja.